Um, dois, três. Não é tão difícil lidar com as diferenças. Se você for olhar ao redor, todo mundo é diferente, né? Se você se aproximar só de pessoas iguais a você, você não vai aprender muito. E a universidade não está só me ensinando a ensinar, está me ensinando a lidar com as diferenças. Oi, meu nome é Ingrid, eu sou do segundo semestre de Letras, Língua Inglesa e Suas Literaturas. Como eu aprendi em prática pedagógica, eu acho importante você trabalhar com o speaking, os listening, o writing e o reading, que você vai estar trabalhando várias coisas ao mesmo tempo e também vários sentidos, ser multissentidos. Porque, por exemplo, tem pessoas que aprendem melhor vendo, que não é o meu caso. E, por exemplo, vem um professor que lhe ensina só olhando imagens, e utiliza muitas imagens e só tem um tipo de estímulo visual. Poucos alunos vão aprender, né? Por exemplo, eu não vou aprender muita coisa, por questões óbvias, né? É importante que o aprendizado seja multissensorial, para que todo mundo seja incluído, não só com pessoas com baixa visão, né? Porque pessoas são diferentes, com deficiência ou sem deficiência, são todos diferentes. Aqui foi bem diferente de como foi no ensino médio, porque primeiro eu descobri minha deficiência quando eu estava no segundo ano, né? Então eu tive 2 anos lidando com essa deficiência. E quando você tem uma deficiência, meio que não é só você que lida com ela, é você e outras pessoas. Todas as pessoas ao seu redor vão ter que lidar com ela junto com você. E eu lidei bem para uma pessoa que descobriu na minha idade, tarde, e meus colegas não foram bacanas comigo, não foram. Aqui é uma experiência totalmente diferente, meus colegas já são mais adultos do que era lá. Não por questão de idade, mas por questão de maturidade e saber como lidar com as diferenças. Meu nome é Bárbara Carneiro, sou professora aqui da Universidade do Estado da Bahia, Campus 2, Alagoinhas. Eu trabalho com a língua inglesa já há algum tempo, né? E posso dizer que eu já passei por todos os segmentos. E pensar a língua inglesa dentro de contextos ideais é quase impossível, né? Porque a gente nunca vai ter uma sala homogênea, de nenhum sentido, né? E quando a gente pensa em heterogeneidade linguística, principalmente no ensino médio, na escola básica, isso fica muito latente, né? Tem alunos e alunas que têm diversos backgrounds, que nem todos têm todos os acessos, os mesmos acessos. Então, você chegar a um nível linguístico de língua inglesa na sala de aula, na escola básica, no ensino médio, é sinônimo de você ter, de fato, uma diversidade muito grande linguística dentro da sala de aula. Quando a gente fala de ensino médio, automaticamente a gente pensa na faixa etária, né? Então a gente vai pensar em adolescentes. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com adolescente. Na verdade, depois dos adultos, o segmento que eu gosto mais de trabalhar, né? Em questão de faixa etária. E então para mim é muito fácil lidar com essa heterogeneidade quando eu tenho, né, na turma adolescentes onde eu posso acessar seus gostos. A gente vai começar por aí, né? A gente pode pensar diversos materiais, a gente passa, né, por todas as pensar os materiais didáticos para trabalhar com aquela turma. Então pensar quais são os níveis linguísticos que eu tenho aqui nessa sala de aula.
Eu sempre gosto de pensar que eu vou ensinar aqueles que sabem, os que sabem menos, porque os que sabem mais vão ajudar. E aí, a partir disso, eu vou escolher os materiais didáticos, né? Não existe uma, digamos assim, uma resposta certa, porque eu acho que cada turma é uma turma. Mas eu sempre vou partir do pressuposto de que eu preciso conhecer a minha turma. Eu preciso saber quem são aquelas pessoas, de onde vêm, o que acessam. Então, assistem streaming, assistem Netflix, não, assistem televisão, que televisão? Escutam música, né? Então, acessar os alunos, né, seus gostos, para daí saber onde é que eu posso acessá-los. Eu não acredito que a heterogeneidade linguística seja um problema, porque é muito fácil acessar esse conhecimento, o conhecimento que os alunos trazem, e trabalhar em cima deles para que eles adquiram mais. Assim, eu acho que acessar os alunos, né, dentro dessa perspectiva da heterogeneidade linguística é um desafio, mas por conta da característica do público-alvo, que no caso são adolescentes, eu acho que é mais fácil a gente ter esse acesso, a gente conseguir fazer a gente não nivela, né? A gente trabalha com todos os níveis que estão ali dispostos, cada um dentro do seu nível, que é possível dentro da sala de aula, né, do ensino básico, e também com o objetivo de, né, cumprir aquela carga horária e aquele conteúdo que a gente precisa, mas com dinamicidade e com criatividade. Eu acho que a criatividade aí do professor vai ter que entrar em voga e eu acho que... Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno e este é o meu sinal em Libras. Eu trabalho aqui na UNEB, sou professor e a minha área de atuação é a Libras. Então, essa primeira pergunta é muito importante. As escolas não são todas iguais. Não existe apenas um tipo de lugar. Cada escola em diferentes regiões tem suas particularidades. Nas escolas há professores surdos, professores ouvintes, alunos surdos, alunos ouvintes, pessoas de diferentes gêneros, isso tudo é importante. Precisamos respeitar cada um e respeitar as diversas variações linguísticas. Nesse sentido, é fundamental ter empatia, promover interações e respeitar a língua e o modo de ser de cada pessoa. O mais importante não é impor regras ou mandar nos outros, não é isso. O importante é compreender os conhecimentos, os conteúdos e pensar em como ensiná-los e desenvolvê-los nas diferentes escolas e contextos. Oi, eu sou a Andresa, aluna do 7º semestre do curso de inglês. Eu acho que a melhor forma de começar respondendo essa pergunta é tratando justamente do início na graduação, onde eu tive experiência numa sala com pessoas de diferentes níveis da língua inglesa. Então, de certa forma, foi um dos primeiros contatos que a gente teve com essa ideia de como que funciona uma sala de aula quando você tem alunos com níveis de fluências diferentes. Então, acho que uma das formas que a gente viu de organizar esse processo e compreender esse tempo de aprendizagem era justamente colocando alunos com uma fluência um pouco mais avançada e alunos que tinham mais dificuldade. Então, acho que foi um momento inicial, enquanto professor em formação, da gente ver uma das formas de se tratar essas diferenças dentro de sala no que se tratava do domínio da língua. Então, seguido a isso, a gente já teve essa noção de como tratar e essa existência de turmas com níveis diferentes. E indo para o curso de extensão, por exemplo, o mesmo aconteceu. Então, por mais que fosse uma turma pequena, também existia esse cenário onde pessoas tinham mais fluência por já estudarem sozinhos ou por já terem feito curso antes, mas também alunos que tinham mais dificuldade. Então, é bom quando a gente tem mais tempo para conseguir entender esses níveis, né, de fluência da sala e justamente pensar em atividades, pensar em exercícios em que a gente consiga tanto trazer coisas novas e que acabarão sendo um pouco mais difíceis, mas também de trazer assuntos que são mais básicos, vamos chamar assim, para poder ajudar esses assuntos que têm esses alunos que têm mais dificuldade a se familiarizarem com aquilo que está sendo trabalhado e aos poucos conseguirem indo avançando no conteúdo.
Isso é muito importante também nas aulas de estágio, né? Agora, enquanto professora no estágio de regência. Então, a gente tem uma turma maior, no momento eu tenho uma turma com 30 alunos, e é justamente esse cenário. É um pouco mais difícil você lidar com turmas maiores e essa falta desse nivelamento no idioma, vamos dizer assim, mas não impossível. Então, ainda uso muito desse fato de trabalhar os alunos em equipes, onde eu tenho pessoas que têm uma certa fluência no idioma e outras que ainda têm mais dificuldades, e justamente buscando trazer conteúdos mais fáceis para que eles consigam compreender e seja mais próximo do nível deles de fluência, mas também trazendo conteúdos mais difíceis, porque também não é só sobre revisar, é também sobre você ver coisas novas e conseguir ir avançando nesse conteúdo. Então, acho que tem essa diferença quando se trata de turmas com menos alunos e turmas com mais alunos. É mais fácil lidar com menos pessoas para a organização e para você entender o nível de dificuldade desse aluno, quais alunos têm dificuldade, em que ele tem dificuldade. É uma assistência mais fácil de se dar quando você tem menos pessoas, mas ainda assim, turmas grandes não é impossível. É bom quando a gente tem um pouco mais de tempo, é bom quando a gente tem um pouco mais de recursos no sentido de materiais que a gente tem externos para poder ajudar nesse processo, mas ainda assim eu percebo agora, finalizando o estágio, por exemplo, com essa turma grande, que é óbvio que eu não tenho uma turma onde todos estão no mesmo nível de inglês, mas eu consigo observar que essas pessoas que inicialmente tinham um pouco mais de dificuldade, hoje elas já conseguiram avançar em relação àquilo que eles sabiam anteriormente, mas não necessariamente estando no mesmo nível que outros colegas que já estudam sozinhos ou que vieram de escolas particulares também, que tem essa diferença. Quando a gente trata de um estágio em escola pública, a gente vai ter esse cenário também. Então, dá para a gente produzir algo legal em sala, mesmo com essa disparidade em relação à fluência, mas tendo esse olhar mais atento às necessidades dos alunos, à necessidade da turma também, e como que eles se organizam e a relação deles também com o idioma. Então, a ideia de você trazer aulas mais dinâmicas, de você fazer relações com a língua portuguesa também, que é o que eles têm como base para conhecer isso, e fazendo essas relações para que eles consigam aprender esse novo idioma de uma forma mais leve e conseguir avançar no nível deles. Então, justamente, uma turma de 8º ano, eles consigam passar para o 9º tendo um pouco mais de conhecimento e saindo do nível básico, por exemplo, onde alguns deles estão. Eu penso o seguinte: é fundamental refletir e o mais importante é ter empatia. Onde é que acontece a profissão docente? Na universidade, por exemplo, na UNEB, mas não só nela. Pode ser em outras faculdades, particulares ou públicas, em vários lugares. Porém, muitas vezes os professores em formação focam apenas nos docentes ouvintes. Isso já é uma tradição. E acabam esquecendo os professores surdos, cegos, cadeirantes ou com outras deficiências. E como que isso acontece? Esquecem que esses profissionais também têm capacidade, têm competência para ensinar em sala de aula e que os alunos conseguem compreendê-los claramente. Por exemplo, eu sou surdo, eu ensino em salas com alunos ouvintes. Dou minhas aulas totalmente em Libras. É difícil? Não. Eu uso a escrita do português como estratégia, pensando em como tornar o conteúdo claro para os alunos. Agora, por exemplo, eu não poderia ensinar uma disciplina específica para alunos cegos, porque eu não tenho essa experiência. Mas o importante é convidar um professor cego que tem capacidade e experiência, porque ele vive aquilo na pele, e isso gera empatia. Então, você fazer daqueles alunos que têm um maior conhecimento, um maior nível linguístico, né? Fazer desses alunos monitores, né? Que normalmente eles gostam, e para auxiliar na sala de aula os outros colegas, fazer essa integração e interação entre os alunos com criatividade, né? Com dinâmicas. Eu acho que o adolescente ele é muito dinâmico, né? Mas aí a gente passa para todos os segmentos. Eu acho que na graduação a gente também tem, né, encontra essas realidades. Mas para além disso, a gente tem também as subjetividades de cada aluno e aluna. Então a gente vai ter alunos que vão apresentar diversas características, sejam sociais, sejam físicas, né, sejam sensoriais. Então,
Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente está numa sala heterogênea, de todas as formas, é que cada pessoa é uma pessoa, né? Nós somos diferentes, nós mesmos. Ainda é um desafio muito grande para o professor em sala de aula, quando a gente tem esse impacto com essa sala diversa, né? Principalmente quando a gente começa, quando a gente está começando, né? Que a gente precisa escolher, a gente precisa fazer escolha, a gente precisa pensar em como acessar esses alunos. Então a primeira coisa é calma, muita calma, porque eu acho que a gente está o tempo todo em processo de aprendizagem. Então a gente também precisa aprender, né? A universidade, ela está buscando preparar os professores para isso. Eu sempre digo para os meus alunos que eu não tive esse preparo, eu não tive metade das discussões que vocês têm aqui na universidade quando eu estudava e que eu gostaria, né? Então a universidade, ela tem se desenvolvido, né, nesse sentido, mas mesmo assim a prática é sempre muito diferente, assim, uma perspectiva muito freiriana. A gente está na sala de aula para ensinar, mas a gente também está aprendendo. Então, quando o aluno ele vai para a sala de aula, ele também traz com ele conhecimento. Então, a gente precisa saber aprender isso que o aluno traz com ele, né? Por isso que eu digo, é perguntar, é conhecer, é fazer essa anamnese. Com quem é que eu vou passar um ano? Normalmente a gente passa um ano na escola, né? Um ano eu vou passar com quem dentro dessa sala de aula? Infelizmente a gente tem condições de trabalho muito problemáticas, salas muito cheias, né? Às vezes espaço físico carente. São realmente obstáculos que a gente vai enfrentar, fato. Mas eu acho que a nível humano a gente tem, né, todas as possibilidades. Entender que você também está ali enquanto aprendente é importante, para que vocês não saiam também traumatizados, né, da sensação, porque senão é frustrante para o aluno, é frustrante para o professor e ninguém sai ganhando. Enquanto que se a gente pensa que, olha, esse aluno aqui, ele é autista, mas ele tem hiperfoco em alguma coisa. Eu preciso saber, eu preciso entender esse aluno para saber como acessá-lo, né? Ou esse outro aluno aqui é cego, mas ele se utiliza de ferramentas tecnológicas, ele tem leitor de tela, né? Então, saber quais são esses artifícios que a gente pode se utilizar para acessar esses alunos. Então, aprender, pesquisar, então a gente vai ser eterno pesquisador para conseguir fazer esse acesso, né, da melhor forma para nós, enquanto professores, porque a gente se frustra, né, quando a gente não consegue, e para os alunos também. Então, acho que eu dei aí 3, né? Paciência, se colocar no lugar de aprendiz também com os seus próprios alunos, né? E estar sempre atualizado, ser sempre pesquisador, para entender o contexto em que você está. Então, gente, esse foi o nosso documentário. Espero que tenham gostado. Eu tô cansado com palhaçada. Não, eu já me humilhei demais. Você viu me ajoelhando no chão. Isso já é demais. 3, 2, 1. Drinking to call someone. Ain't nobody safe when I'm a little bit drunk. Could be John or Larry, gosh, who's to say? Or the one that rhymes with villain.